Oi, BR, tudo bem, gente? No vídeo de hoje, gente, eu tenho uma coisa muito legal pra mostrar, pelo amor de Deus, eu tava nervoso. Eu fui conversar com o elenco de Fala Comigo, um filme de Felipe Scholl, maravilhoso, que eu me identifiquei, que eu chorei, que eu fiquei nervoso, que eu falei com Denise Fraga, gente. Pelo amor de Deus, Brasil, esse negócio só tá crescendo. Então, vocês vão conferir no vídeo de hoje uma entrevista, bati um papo rapidinho com Denise Fraga, Karine Telleston, Carabastian e Daniel Rangel. O filme estreia dia 13 de julho em todos os cinemas e eu consegui essa proeza de bater um papo com eles e vocês veem aí. Mas antes de você chegar lá, inscreve no canal, curte, compartilha, mostra pra família, leva a família no cinema, gente. Vamos dar valor ao cinema nacional, tá bom? Falei demais? Beijo, BR, vem aí! Quando a gente estiver junto, vamos deixar o mundo do lado de fora. Meu ventilador não ventila. Não vou deixar meu filho ser joguete na mão de uma quarentona deprimida com histórico suicida. Meu violão desafina. Meu café já foi mais quente. E primeiro eu queria parabenizar vocês pelo filme. O título do filme é Fala Comigo e o filme falou comigo. A gente sempre tá acostumado em pré-estreia, ver filmes e falar a situação do Brasil tá assim, a situação de fulano tá assim. Eu vi o filme, eu falei, a minha situação quase foi isso. Eu me identifiquei muito com algumas coisas do filme, me emocionei em algumas coisas. Quero levar minha família pra assistir, pra entender também. Oi pessoas, eu estou aqui com Felipe Scholl e a gente vai falar sobre o filme Fala Comigo, que estreia quando? Estreia dia 13 de julho nos cinemas. Eu queria que você contasse um pouco como foi a construção desse filme, a escolha dos personagens, como que foi? Você já viu, já sabia? Era a Denise que eu queria, era o Tom, como que foi isso? Como foi essa escolha? O Fala Comigo, comecei a escrever há bastante tempo, em 2005, e ele fala muito sobre o mundo que eu vivo, que é o mundo da classe média carioca. A primeira coisa que eu tinha na cabeça quando eu comecei a escrever foi essa mulher que é abandonada, tá desesperada e quer se matar, e quer pular. E alguém liga, ela não pula. No final dos contos, até o pulo, o suicídio no começo saiu do filme. E aí depois eu tive essa ideia do garoto adolescente que liga para as pessoas se masturbam, né? Eu tinha visto Felicidade, do Todd Solondz. É muito bom esse filme, muito bom. É genial esse filme. Muito. Tem um personagem que faz isso, ele liga para mulheres desconhecidas e se masturba. E aí eu pensei, e se ele ligasse para ela, o que aconteceria? Aí eu fui... Você foi pegando inspirações, foi pegando... Exatamente, fui vendo o que aconteceria, a história foi indo, né? A Denise foi a primeira pessoa do elenco a entrar no filme. Eu tinha essa personagem da Clarice e eu não conseguia imaginar ela em ninguém. Eu conhecia já o trabalho da Denise, mas foi quando eu trabalhei... Maravilhosa a Denise, Denise é maravilhosa. É incrível. Foi quando eu vi a Denise... Quando eu trabalhei junto com a Denise no Hoje, filme da Tata Amaral, que deu o estalo. Eu falei, é ela. Aí eu chamei, ela aceitou. A Karine já era minha amiga, ela já tinha lido o papel e eu tinha comentado, nossa, como você leu bem, mas ela era muito nova na época. Como eu demorei um tempo pra fazer o filme, acabou que ela ficou um pouco mais velha e deu certo. Deu pra fazer. Então foi um encaixe de tudo isso. Exatamente. Então, a gente não pode falar muito pra não dar muito spoiler, mas o filme tá muito incrível, gente. Esse cara aqui tem um talento incrível, porque foi muito maravilhoso. E vocês vão conferir o filme quando? Vamos falar de novo para Dia 13 de julho nos cinemas. Venham todos no primeiro fim de semana, por favor. Isso, gente, porque precisa bombar esse negócio, tá muito bom, vale a pena. Obrigado, Felipe. Não vou deixar meu filho ser joguete na mão de uma quarentona deprimida com histórico suicida. Gente, eu tô aqui nervoso demais, porque olha quem tá do meu lado, gente, a Denise Fraga. A gente vai falar aqui um pouquinho do filme Fala Comigo, onde ela faz Clarice. Fala pra mim um pouquinho da sua personagem, da Clarice. Quem é a Clarice no Fala Comigo? Então, a Clarice é essa psicanalista cujo filho se envolve com uma paciente dela, cujo filho de 17 se envolve com uma paciente dela de 43. Né? A princípio, eu acho que o amor em diferentes idades causa já muita polêmica. Sim. Mas isso em si já é um bom argumento, mas o que o Felipe Scholl fez nesse filme, que o roteiro já era bom, a forma com que ele levou, mais bonita ainda Foi incrível. Não é um filme delicado que faz a gente pensar, porque ele põe essa questão do amor de uma mulher mais velha por um menino de 17, sendo que esse menino é filho de uma psicanalista e ela é cliente, analisanda dela. Então, isso cria um conflito, e agora? E agora? Muito bom, é um ponto de partida incrível. O roteiro dele é de uma sensibilidade. Quando eu li o roteiro, eu falei assim, nossa, Felipe, como eu quero fazer o seu filme. Se identificou na hora, né? E aí depois, eu fiquei muito feliz quando eu vi o filme,
que ainda é melhor do que o roteiro. Um resultado incrível. É muito legal quando você faz parte de um filme que você tem maior segurança de falar para a plateia assim, não perca mesmo. O Fala Comigo é um filme pérola. E além de tudo, eu fiquei muito impressionada com a reação da plateia no Festival do Rio, porque é um filme que as pessoas riem, que ele tem humor, que ele tem ironia. Ele tem tudo, é um conjunto, né? Ele deixa as pessoas com um sorriso, assim. Sim. A plateia fazia até sons que não é nem uma risada, nem coisa que faz... porque ele deixa a gente nessa situação de reflexão, que é... vai para um lado, vai para o outro, você pensa, não, mas e agora? Não, mas também por um outro lado, não, mas se eu fosse ela, então quando você vê, você se esticou que ali nem no você cinema. falou na coletiva, você sai alargado do cinema, né? Sai ampliado com E eu acho filmes. que essa é uma das funções mais bonitas da arte. Sim, quando ela consegue fazer você refletir sobre a nossa incapacidade, né? Sobre as nossas mazelas, sobre a nossa imperfeição humana. E aí você fala, nossa, e aí você sai do cinema diferente pensando, porque é bonito que o Felipe não resolve nada, ele não dá respostas. Sim. Ele só coloca no seu colo uma temática e um problema que te deixa olhando por vários lados e é capaz de você quebrar preconceitos com isso. Gente, foi sua primeira vez? Foi meu primeiro tudo. eu queria que você falasse um pouco pra mim do seu personagem no filme. Cara, eu me identifiquei muito com algumas coisas, eu me emocionei muito com o filme. Eu tava falando isso com o Felipe. Me tocou demais algumas coisas, sabe? Eu me vi ali. E se você já teve alguma situação ali que você se inspirou em alguém pra viver o personagem, se você já viveu alguma coisa parecida, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, o meu personagem, eu faço o Diogo, né? O Diogo, ele é um garoto muito pra dentro, ele é muito fechado. Ele tem um mundo que é só dele, né? O quarto dele é muito importante pra ele. E aí, quando aparece do nada a Ângela, que é a paciente da mãe, né? E aí ele se interessa e ela se interessa por ele, porque os dois estão num momento muito frágil da vida. E aí, quando ele percebe que ela abriu alguma porta pra ele, os dois se encontram. E aí eu não tive uma inspiração, a gente teve referências para fazer o filme, referências de muitos lugares, mas não uma inspiração. Esse personagem foi construído com todo um tratamento especial, né? O Felipe Scholl, ele pensou com muito carinho sobre esse personagem e a gente foi criando junto, porque eu como ator também eu trago elementos pro personagem e ele como roteirista, ele escreve o personagem. Então a gente casou, assim. E esse é seu primeiro longa? Meu primeiro longa. Como foi essa experiência, cara? Justo o seu primeiro longa com a Denise Fraga e com a Karine Telles, cara. Como que foi isso pra você? Nossa, foi incrível. Foi muito, muito lindo, porque... eu sempre admirei elas, né? Eu sempre... Quem não admira Exatamente. Denise Fraga, né? Eu sempre fui muito fã da Denise, eu conhecia a Karine muito pouco, mas conhecia os trabalhos dela. E aí ter essa oportunidade, passar nesse teste, poder fazer, foi realmente muito, muito gratificante, assim. Eu fiquei muito feliz no final. E aí, esse processo foi todo muito lindo, assim. Tudo muito bem cuidado, e não né? só as duas, tem o Emílio de Mello, que fez meu pai. Tem uma galera que é muito legal e não só talentosos, mas também são pessoas incríveis. Então eu só tenho a agradecer mesmo. Alô? Por que você não fala comigo, Otávio? E pra falar do filme Fala Comigo, e eu queria que você falasse um pouco da sua personagem, a Ângela. Que, cara, eu assisti o filme, não é bajulação não, gente. O filme tá incrível. Que nem eu falei na coletiva, eu me toquei muito com aquele filme, muitas situações vividas. Eu queria que você falasse um pouco da sua personagem, sem falar muito também, que a gente não pode dar muito spoiler, você tem que ver no cinema. Cara, a Ângela, eu acho que em primeiro lugar, é uma mulher que tem muita vontade de ser feliz e não tem vergonha de brigar por isso. Eu acho essa uma característica muito importante dela e eu acho que ela ensina isso pra gente, assim, eu acho um bom aprendizado. Você vê como a gente fica melhor quando a gente se entende, se reconhece e se aceita, né? Ela é uma personagem muito forte também, né? E como que foi trabalhar com a Denise Fraga? Com a Denise foi incrível. A Denise é uma atriz das mais sensacionais que a gente tem no país, né? Pra mim foi uma honra, um privilégio e eu acho que
essa combinação, né? A Denise é uma atriz consagrada, com uma experiência enorme. Eu que tô no meio do caminho, o Tom que tá começando. Né? Eu acho que isso é mérito do Felipe, essa inteligência de juntar todo mundo e saber como trabalhar com cada um de nós e trabalhar com a gente junto, sabe? Sim. Foi uma delícia trabalhar com ela. Tô apaixonada por ela para sempre, assim. Denise virou, sei lá, sou fã eterna. Acho ela incrível mesmo, generosa, interessada, inteligente. Isso é uma coisa muito rara. Muito rara mesmo, uma atriz espetacular, né? A gente não pode dar muito spoiler, não pode tomar muito tempo, porque ela tem muita coisa pra fazer. O filme estreia na próxima quinta-feira. Dia 13, nos cinemas. E uma coisa muito importante, gente. Se vocês estão a fim de ver o filme, vai na primeira semana. Vai na primeira semana. Porque o cinema nacional compete com os blockbusters internacionais e tal. Sim. Então, se a gente faz um bom primeiro final de semana, dá tempo de você indicar para os seus amigos. Você fala, puta, foi ver um filme maravilhoso, porque aí na semana seguinte ele vai estar em cartaz ainda. Tem uma coisa que eu sempre falo para as pessoas quando eu posto meus vídeos: seja legal e dê valor ao cinema nacional. Mas assim, porque eu tô começando até a falar assim, não vamos ficar falando mais cinema nacional, porque a gente já tá tão amplo, né? A gente tem filmes tão diversos que não é mais cinema nacional. Bom cinema, aquela que não tem... Eu tô falando isso, mas eu não tenho o menor interesse. Esse filme é maravilhoso. É maravilhoso. Eu falo. Ela é suspeita a falar, gente, mas eu posso falar que é maravilhoso mesmo. Vocês não podem perder. Putz, tem coco, né? Eu tenho alergia. Mas a berinjela tava ótima, tia. Comigo, eu queria que você falasse um pouquinho do seu personagem no filme e convidasse o pessoal pra vir assistir. Claro. Eu faço o Guilherme, no Fala Comigo, que é o melhor amigo do Diogo. E ele vai acompanhando essa trajetória, né, da paixão do Diogo pela Ângela. E aí no meio do caminho ele acaba se apaixonando pelo amigo. E no meio disso ele tem uma namorada. E aí ele dá uma investida no amigo, mas acaba não rolando. Eu dei alguns spoilers, mas tá tudo certo, né, gente? Não pode falar muito, mas já que falou, o importante é assistir. O importante é assistir de 13 de julho, semana. Exatamente, porque cinema nacional, vocês sabem como é. A gente depende muito da primeira semana, então todo mundo assistindo Fala Comigo dia 13 de julho no cinema. Nessa quinta-feira. Quinta-feira. Obrigado. Valeu, obrigado. Meu café já foi mais quente.